E chegando, abrindo aqui também o Instagram para mais uma live. E aí, como vocês estão? Começando aqui, para quem não me conhece, eu sou Sheila Querido. Hoje é dia 26/5/2026. 26/5/2026. Olha só. Hoje é aniversário da minha querida Érica, contadora da empresa do Instituto Sheila Queridos. Ela é contadora há mais de, deixa eu ver, desde 2012. Ela, né, presta serviço aí para o Instituto. Érica, que você seja muito feliz, seja muito próspera, saudável, muito amada, que você se sinta forte sempre e que Deus continue te iluminando aí sempre. Vamos começar a live de hoje. Hoje é a última do mês de maio. E neste dia eu quero falar sobre mãe ainda, né? Vamos falar sobre mãe, mês de maio. Vamos falar sobre maternidade. E aí, você é mãe? E se você não é mãe, como que é a relação com a sua mãe? Vocês sabem, né, que essa questão da maternidade, dessa nossa relação com a nossa mãe, interfere muito na nossa relação com a nossa vida financeira, com a nossa prosperidade, com as nossas questões de realização, de se tornar real e manter real, né? Isso tem muito a ver com a mãe. E o tema de hoje é, né? Nossa, minha filhinha cresceu, meu filhinho cresceu, e eu nem percebi que é esse delay materno que nós temos, né, de olhar para os nossos filhos e falar, nossa, já está fazendo isso, nossa, já faz aquilo, né? E muitas vezes, né, os filhos vão crescendo e a mãe também precisa crescer, né? Primeiro, antes de falar sobre esse assunto, como sempre, eu quero agradecer as pessoas que participaram do workshop de ontem. Foi um workshop diferente, não teve constelação, mas podemos fazer reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa relação com a maternidade, né? E não só quem tem filhos, mas a maternidade da nossa mãe. É muito interessante, né? Muitas pessoas que já passaram pelos workshops falaram assim, algumas pessoas que nem não têm filhos, né? Falaram, nossa, eu fiquei muito tempo, né, olhando para minha mãe, olhando para essa questão da vida da minha mãe. Quando eu percebi, eu já estava passando o tempo de ter filhos ou de me fortalecer para isso, e eu continuo na esfera da minha mãe. Essa esfera, né, de ficar em torno da mãe é muito delicada, né? Essa questão, seja bem-vinda, Flávia. Essa questão da nossa relação com a mãe é muito delicada, porque quando a gente não sabe, nem a mãe, nem o filho, né, sabe a medida do tempo de estar com a mãe, bom dia, a medida desse tempo de estar nessa esfera da mãe, é como se, já viram aqueles foguetes que, se eles não pegam a janela do espaço, eles ficam perdidos no espaço? Isso pode acontecer também com nós mães e com os filhos e as mães. E não é o tempo de estar junto dessa mãe, mas é um tempo de. Não é o tempo, é a o compromisso que eu tenho para com a minha mãe, né? O compromisso que eu tenho para com a vida da minha mãe, que muitas vezes me faz ficar mais tempo. E a mãe, por outro lado, pelo às vezes a necessidade de ter alguém suprindo as necessidades dela, faz com que faz com que o filho fique mais tempo junto, sabe? Bom dia. Que o filho fique mais tempo junto na vida dela. Então são dois ímãs aí, né, que aproximam. Como que as mães muitas vezes é, faz do filho um, como que eu posso falar? Faz do filho a pessoa que vai acompanhá-la ou cuidar dela a vida toda, né? Quais, o que é que pode trazer essa atração simbiótica, né? Primeira coisa que nós percebemos nas constelações é quando os pais não tomam o amor de seus pais.
Ou quando faltou, né, eles acreditam que faltou o amor dos pais ali. Eles olham, ou de repente uma pessoa que ficou órfã muito cedo, seja do pai ou da mãe, ou que tiveram pais presentes, mas que não se demonstravam aquela, não demonstrava aquela presença para eles e ali ficou uma carência muito grande. Ou quando os próprios pais têm pena deles, né? Não vou falar só da mãe, o pai também, mas é mais comum com a mãe, né? Quando o pai fica muito, a mãe, né, fica muito carente, ela se sente muito carente porque faltou algo na vida, né? Ou os pais delas morreram muito cedo, ou a mãe, ou tiveram muitos irmãos e não tinha aquele afago, né, da mãe ou do pai. E aí, quando nasce um filho, nasce muitas vezes com a responsabilidade já de suprir alguma necessidade da vida dela. Existem muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos que nascem porque os pais têm um motivo para ter aquele filho. Ter o filho não é o assunto principal. Olá, Cleonice, que legal. Ah, Cleonice, minha querida, nossa, quanto tempo, que honra recebê-la aqui. Dá uma passadinha por aqui, eu fico sempre muito feliz. Então, às vezes, nem sempre o filho nasce com a função de vir para a vida dele. né? Os filhos, às vezes, nascem já com uma missão, né? Às vezes a mãe está lá carente, o filho nasce, né? A mãe quer ter um filho para fazer companhia. Minha mãe falava, né? Minha mãe casou, saiu da cidade natal dela, foi morar com meu pai em Jacareí. E meu pai não deixava, em 1970, meu pai não deixava ela trabalhar. Ela falava que eu vou ficar aqui, longe da minha família, não conheço quase ninguém. Então, eu tenho uma filha para mim fazer companhia. né? Então, o filho já nasce muitas vezes com uma missão pesada na vida do pai, porque assim, puxa, se ela está sozinha, está se sentindo solitária, né? E eu vou fazer companhia. E às vezes, isso que é lá na concepção, lá na gestação, vai se levando para a vida toda, né? E aí aquela força materna vai ditando as regras para os filhos muitas vezes. E muitas vezes essa conversa não é dita, ela fica no âmbito inconsciente. Né? E aí o filho vai ficando ali, poxa, eu nasci para quê? Ah, nasci para fazer companhia para minha mãe. Então, como que ela vai para a escola? Ela vai para a escola falando, poxa, agora eu estou fazendo companhia para minha mãe, eu estou preocupada com ela, eu tenho que ir lá, porque né, eu nasci para isso, né? Então, essa conversa inconsciente muitas vezes existe. Ah, eu nasci porque meus pais iriam se separar, daí para poder melhorar a relação, então eu vou ter um filho para poder segurar a relação. Olha o peso desse filho. Né? Às vezes a relação já não existe mais, já não, se eles tivessem separados, seriam muito mais felizes do que se eles estivessem juntos. Né? E aí o filho vem com essa carga, vem com essa responsabilidade. E, e não tem tempo marcado, falar assim, olha, você vai segurar a nossa relação até você ter 5 anos de idade. Depois você está livre. Não tem essa conversa de liberdade. Então, lá no inconsciente do filho, ele cresce com algo lá dentro dele, né? Já uma lei, um contrato que ele fez, que ele não vai poder rasgar aquele contrato. É para toda a vida, né? É vitalício. E isso, muitas vezes, os pais não percebem, né? Que, né, às vezes a vida dos pais se resolve, mas essa questão com o filho não, fica lá, né? E ele fica limitado muitas vezes para isso. Então, é necessário trazer isso à consciência e poder, muitas vezes, liberar os filhos, porque os filhos não liberam, não são liberados assim, né? Se não tiver ali um novo contrato ou alguém junto dele rasgar esse contrato inconsciente, ele pode levar isso para uma vida toda. Ele pode ir para a vida, ele pode ir para a profissão, ele pode ir para um relacionamento, mas essa dívida está sempre ali, né? Inconsciente. E muitas vezes, né, primeiro, eu acho importante falar sobre isso, né, esse contrato que precisa ser desfeito com os filhos, né? Quantos de nós nascemos para suprir uma necessidade dos pais?
né? Não é para os pais falar, agora nós vamos ter um filho para poder servir a vida de um outro alguém, né? Vocês já ouviram isso? Não vamos ter um filho para servir a vida de um outro alguém, vamos ter um filho para ele dar continuidade à nossa, né, à nossa prole, à nossa família, né? Né, para evolução. Não, vão ter um filho. Vão ter um filho. Ah, tem um filho, né? Então, esse motivo de ter filho interfere muito na vida do filho. E aí vamos lá, os filhos vão evoluindo, né? Os filhos, eles vieram para evoluir. E lembrando, né? Tem muitos, é muito interessante, né? Tem muitas pessoas, às vezes o filho fica com a mãe, ou às vezes, né? Nem, hoje as famílias são diversas, são vários tipos de família, não tem mais só aquela família padrão, né? Vários lares onde tem só a mãe, onde tem só o pai, onde tem dois pais, onde tem duas mães, onde tem os avós cuidando dos filhos, né? E então, essa evolução. Então, já a gente precisa lembrar que, independente de onde esses filhos estão, e muitas mães falam assim: você não tem pai, você só tem mãe, ou você não tem mãe, você só tem pai, né? E tenta isolar isso do filho, como se ele não fosse nós dois juntos, né? O filho, biologicamente, isso ninguém mais discute, é algo certo, é uma matemática certa, né? Uma ciência certa que 50% do filho é o pai, 50% do filho é a mãe, biologicamente. E psicologicamente, energeticamente, tudo quanto é mente que vocês imaginarem, 50% é da mãe, 50% é do pai. E cada vez que a gente fala para ele, você não tem mãe, você não tem pai, né? Ou uma avó pode falar, seus pais não prestam, te abandonaram, é dessa criança que estamos falando, né? Não ame seu pai, não ame sua mãe. E às vezes, muitas vezes, no inconsciente, eu já facilitei constelação para uma mãe que o bebê tinha um refluxo muito forte, nada parava no estômago do bebê, ele estava emagrecendo, os médicos não conseguiam parar, e ela ainda estava amamentando o filho, era um filhinho bem pequeno, um bebezinho. E quando ela veio para a constelação, que ela falou, não sei mais o que eu faço, né? Eu preciso entender o que que é isso que está acontecendo com meu filho. E aí, na constelação mostra, né, que a raiva que ela tinha do pai do bebê, que ela estava querendo separar daquele pai, é como se ela falasse ali para aquele filho, não ame o seu pai, né? Não ame, não, você não tem esse direito, né? E a partir do momento que na constelação ela ressignificou isso, ela percebeu e ela sentiu que era uma verdade, né? Que se ela pudesse não falar para o filho, não gosto desse homem porque eu não gosto dele, você também não vai gostar. A partir do momento que ela permitiu o filho amar o pai, né? E foi muito lindo, assim, que daí várias fichas dela caiu naquele momento e eles estão juntos até hoje. E E o bebê, em 2 dias, parou de ter refluxo. A médica falou: O que que você fez? O que que você fez? Né? Olha, eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ela falou: Fiz uma constelação e permiti meu filho amar o pai dele. Né? Então, a função da mãe, né, dessa permissão do filho ir para o pai. Ah, mas o pai não quis saber, o pai é um safado, o pai não sei o quê, ou a mãe, né? Deixa esse filho amar esse pai, deixa ele imaginar coisas boas dessa pessoa, que é a metade dele, deixa ele regar esse 50% dele, que fica do lado direito do corpo dele todinho. Permita que ele ame esse pai, permita, porque ele vai se amar mais, né? Imagina se esse filho não consegue amar o pai, ele vai pela metade na vida, ele vai capenga, ele vai dolorido, algo nele vai doer muito. E essa dor pode pesar no viver dele. Então, essa permissão da mãe, né, de poder amar o pai, e a permissão do pai de poder amar a mãe, né, principalmente quando é em épocas de separação, isso acontece muito, né? E muitas vezes as crianças ficam doentes com problema respiratório, com problema de vômito, de ânsia. Por quê? É como se falasse, eu não posso engolir isso. Eu preciso amar essa pessoa que ela está falando mal, né? Quando a gente permite que os filhos incluem os pais em si, eles se sentem inteiros, né?
tomar aqui, senão eu vou começar a tossir, minha garganta está arranhando. Então, e essa evolução a mãe precisa permitir, né? Aquela permissão, assim, né? O bebê saiu do ventre da mãe, aí vem o pai visitar, né? Essa permissão de deixar o pai pegar, mesmo que ele pegue todo desengonçado, é o pai, né? Ali também a criança pode sentir amada, parar de chorar, né? E é assim para a vida toda, né? Permitir. Eu gestei, né? Eu ofereci vida para esse filho, eu fiz ele se tornar real, mas eu permito, né? Que a outra parte entre em contato também, né? Então, primeiro é essa evolução, aí depois é a evolução de cada época, né? Como eu vou falar de mim como mãe, eu em cada época eu me surpreendia com uma ação nova do meu filho, né, do André. Nossa, ele já faz isso? Nossa, ele já consegue fazer conta matemática na escola? Nossa, ele se relaciona? Nossa, ele já toma banho sozinho. E depois, né? Nossa, ele já trabalha. Nossa, ele sabe técnicas novas que eu nunca percebi na minha vida, eu nunca imaginei. Ele traz coisas novas. Então, e a mãe, né? Eu acho que é um dos desafios maiores, porque a gente tem uma tendência de se apegar, né? A gente tem uma tendência de querer. é, tem uma Hum, tendência de querer que o filho fique com a gente, né? Quando eu comecei a estudar constelação, eu vi uns exemplos de mãe no mundo animal, né? Que existe lá a mãe canguru, que a mãe canguru, se ela fica muito tempo com um canguruzinho na bolsa, os dois adoecem e os dois podem morrer, né? Pelo peso, pelo tamanho, pela necessidade, né? E fica essa imagem, né? Se o filho fica muito tempo na atmosfera da mãe, né? Nesse ciclo de cuidado da mãe, os dois podem adoecer, né? Os dois podem morrer. E que tem o tempo, né? Cada um tem o seu tempo, mas precisa. A mãe que Bert Helling falava, a mãe boa é a mãe que fica desnecessária com o tempo, né? E o tempo é cada um que vai colocar, mas é necessário, né? É necessário com o tempo. E então a gente precisa pensar aí, pensar. Será que eu estou no tempo certo? Será que eu estou soltando os meus filhos, né? Será que eu estou, né? De que forma que eu estou cuidando? Estou segurando? E por quê? A gente precisa começar a sentir um incômodo, né? Acho que quando começa a vir esse incômodo, e assim, qual é a função desse filho na minha vida? Né? Ele, ele vive para mim, ele tem um objetivo e tem uma função na minha vida, porque eu acho que uma das grandes missões da mãe é a gente ensinar eles irem para a vida, deixar eles passarem pela atmosfera dos pais, seja lá de que forma for, mas permitir que eles amem esse pai. Por pior que seja esse pai, que eles possam olhar e falar: é desse homem que eu vim e para onde que eu posso ir agora, né? E a gente não segurar rédea nenhuma e soltar para que eles vão. Eles vão aprender, eles vão ter que ir, eles vão ter que sofrer, eles vão ter que fazer alguma coisa para que eles escrevam a história dele, que não é a nossa história, é a história deles. Né? Olá, Betânia, minha querida. É a história deles e a gente veio para contribuir com a história dos filhos. E a grande missão da mãe é essa, além de gerir, de gestar, de educar, né, que é um grande upgrade, educar filhos, né? Felizes os que foram educados pelas mães, mas que a educação o mundo pode educar, alguém pode educar, né? Não é, vamos dizer, não é uma obrigação, porque a parte maior e a única parte que a mãe podia fazer, ela fez, que é dar à luz, né, gestar, né, enfim. Então, para que a gente possa refletir aí, que a gente possa refletir que a grande missão da mãe, né, é depois que os filhos crescem, falar, eles estão caminhando sozinhos, estão tendo boas escolhas ou escolhas, as escolhas deles, e eu posso soltar, né,
A grande missão da mãe é temporária, né? Bert Helling falava, mãe boa é a mãe que fica desnecessária. Então, quando a gente vai ficando desnecessária, a gente pode respirar, não, a gente não precisa ficar mal, ter o síndrome do ninho vazio, essas coisas. É sinal que a gente cumpriu com a nossa missão. Que a gente pode relaxar, que a gente pode falar, opa, né? Ah, mas eles esqueceram de mim. Ah, né, eu tive uma amiga que falava, meus filhos são ingratos, eles só vêm aqui de vez em quando. Eu falei, mas o que que eles fazem? Ah, estão trabalhando, um é médico, outro trabalha em outro estado, outro trabalhando. Ok, tá tudo certo. Os filhos não nos devem nada, né? Os filhos não nos... Eu lembro que o meu filho, quando era pequenininho, eu falava, nossa, eu tô pagando escola, tô pagando van, tô pagando não sei o quê. Ele falou, mãe, tá ficando muito caro, como que eu faço para pagar isso, né? Eu falei, meu Deus, você não me deve nada, né? E os filhos não devem nada. Eles terão a vida deles, vão ter filhos ou não, ou vão ter amigos ou não, vão viajar ou não. É a escolha deles. O importante é que eles estejam firmes para poder ir para a vida. E quando isso não acontece também, não é só a culpa, né, nossa, mas às vezes é, a gente precisa pensar nessa questão. Solta, deixa aí, né? Deixa aí para experimentar, né? Para ter ver as consequências das suas escolhas também, né? E, e eles crescem. E nós, mães, precisamos crescer também, né? Não achar que a gente tem o controle e o limite de tudo na vida dos filhos, né? Eles saem, eles são bebês, ficam muito perto, depois eles começam a caminhar, eles já saem dentro de casa, né, fora da nossa visão, né, dentro do nosso campo visual, depois eles começam a sair, começam a brincar, começam a viver nas escolas, né? E assim é para isso que a gente serve, né? Para fortalecer, deixar eles fortalecerem a vida deles para que eles possam caminhar. E, e muitas vezes a gente olha para os nossos filhos como ainda se eles tivessem alguns anos atrás, né? Como se eles não fossem ter a capacidade de lidar com os desafios da vida deles. Nós conseguimos, do nosso jeito, né? E acreditar que os 50% de mim, 50% do pai dele, que está nele, vai ter uma união, vai fazer algo melhor. Vai potencializá-la, né? Como nós nos tornamos potentes com o nosso pai e a nossa mãe em nós, né? Eles precisam olhar para nós, eles precisam olhar com honra, eles também, né? Do jeito que eles olham para nós, para o lugar que eles olham em nós, é que vai também evoluir neles. Ajudar eles a olhar a parte boa nossa, as coisas que nós vencemos, as nossas superações, né? Permitir, né, olhar para a nossa fraqueza, mas como que a gente conseguiu ressignificar a nossa vida, é permitir que eles nos olhem de verdade, né? Que eles não fiquem olhando só para um lugarzinho de nós. Às vezes, olha, ah, minha mãe foi muito rígida, ah, minha mãe gostou mais de meu irmão do que de mim. Aí é isso que amplia nos filhos, né? Então, no máximo que a gente pode contribuir aí quando os filhos estão adultos é possa fazer com que ele possa olhar para nós como um todo, pessoas comuns, pessoas que não têm altas habilidades para ser mãe, né? Desenvoltura de muitas coisas. A gente é mãe no dia a dia, né? E com, né, os espelhos que nós temos aí da maternidade que nós criamos, que a gente possa fazer diferente, né? E que na vida adulta que a gente possa soltar, que a gente possa, né? Eu falo com vocês e falo comigo também. Eu também sou mãe de adulto. Hoje eu sou mãe de adulto, que é essa questão do soltar, vai experimentar do seu jeito, né? Não do meu. E também a gente pode, muitas vezes, falar uma frase que às vezes a gente fala para os pais, que é assim, eu libero vocês da minha expectativa. Nós podemos falar para os nossos filhos também. Eu libero vocês, meus filhos, da minha expectativa.
né? Às vezes a gente tem uma expectativa que o filho, né, ou vai ficar perto, ou vai morar no outro país, ou vai fazer o que eu não fiz, vai fazer o balé que eu não fiz, vai fazer não sei. Eu libero vocês da minha expectativa, né? E abençoo vocês para que vocês possam ser felizes, amados. Amados vocês são, mas que vocês possam, né, se sentirem amados e fortes, saudáveis, para seguir a vida de vocês, não é? Bom, eu já estou encerrando essa live. Eu quero convidar as pessoas que são de São José dos Campos e região. Sábado teremos um workshop em um sítio na Zona Norte, onde nós vamos falar sobre prosperidade, fazer movimentos sistêmicos. Lá tem gramado, a gente vai aproveitar, pisar na grama e, terão constelações, e isso pode ser um movimento de interiorizar, de se fortalecer, de ampliar o olhar para a vida, né? Então, já publiquei no Instagram. Fiquem muito à vontade para fazer inscrição. Se quiserem conversar comigo, pode mandar mensagem no direct ou no WhatsApp. Meu WhatsApp é 12 997652396. E deixa eu ver o que mais que tem aí. Ah, mês de junho, gente. Mês de junho, mês dos casais, né? Dos namoros, dos relacionamentos. E é o mês do meu aniversário. Então, no dia 11 de junho, eu estarei oferecendo uma live. Eu convidei pessoas que me guiaram na minha carreira, na minha profissão, para poder falar nessa live, que é a Ana Corina de Almeida. Ela foi minha psicóloga, minha supervisora, hoje ela é minha amiga. Tânia Paris, que foi a minha mentora na questão de promoção de saúde mental, que eu trabalho, já vai fazer 22 anos em julho, que eu trabalho com promoção de saúde mental. E a Tânia, para mim, assim, foi a base, né, de poder levar isso para muitas pessoas no Brasil. Ela que teve paciência comigo, ela que me ensinou o passo a passo aí da promoção de saúde mental. E terei também o Alex Possato, que foi meu professor, é o meu mentor em constelação familiar. E teremos outras coisas, e além de outras coisas, eu vou sortear a milésima constelação, que eu já facilitei aqui, né, nesses 15 anos de constelação familiar. Então, vocês já estão convidados, essa live será transmitida no YouTube, no Instagram e no Facebook. E todas as pessoas que estiverem lá participando terão um QR Code onde eu vou fazer o sorteio da milésima constelação. Então, esteja lá, convide as pessoas, é um momento de gratidão da minha vida. Será, né, no dia do meu aniversário, de gratidão de tudo que eu já vivi com a minha profissão. Todos os pacientes me passam o filme aí, desde a minha primeira paciente lá na faculdade, né, até as pessoas que estão aqui agora. E eu ficarei muito feliz mesmo, se você puder participar deste encontro. Tá bom? E aí continuam os workshops. Aí, ao invés de eu fazer o workshop no dia 8, que é a segunda-feira do mês, eu farei no dia 15, porque neste workshop eu vou facilitar a milésima constelação. Tá bom? Ah, e é isso. Hoje eu estarei fazendo rodas de conversa com profissionais da saúde aqui de Piquete. Tem bastante coisas acontecendo aí. Tá bom? Um grande beijo, uma ótima semana. Acessem meu site. Gente, está tendo blog. Toda terça-feira tem um texto do blog. Toda sexta-feira no Spotify e no YouTube Music tem também. Ah, estou esquecendo de falar uma coisa que vai ser bem legal. Tem também podcast, né? Podcast mesmo, né? Áudio. Também, sempre com um assunto polêmico. E no dia 9 às 19 horas, eu estarei com Andrea Nixon, que é a proprietária da Seminal Inglês para Profissionais. E nós faremos um workshop para pessoas. Ela é professora de inglês, uma excelente professora de inglês. Ela oferece inglês para profissionais
Mas ela falou, Sheila, tem tanta gente que tem medo de falar inglês, aqui na aula fala, tem desenvoltura, conversa comigo, mas quando chega no trabalho, chega lá, empaca. Eu falei, opa, vamos fazer, vamos facilitar constelações para as pessoas que têm medo de falar inglês. Então, isso no dia 9. Se você conhece alguém que tem medo de falar inglês, já tive vários clientes que, graças a Deus, conseguiram desenvolver. Já tive até clientes que a professora de inglês começou a me indicar para outros alunos, porque a aluna começou a desenvolver. Então, eu acredito que isso possa acontecer também com quem vier. Se você conhece alguém que tem medo de falar inglês, venha participar desse workshop, onde vou facilitar uma constelação coletiva para fortalecer as pessoas para falarem inglês de uma maneira fluida, ok? Super beijo para vocês, uma ótima semana. Espero que vocês sejam muito felizes nessas últimas semanas de maio e que o mês de junho venha com frio, mas venha com o coração quentinho aí, né, para poder aproveitar esse mês, que é o último mês do semestre, gente. Já estamos no meio do ano aí. Super beijo. Até mais. Super beijo aqui para vocês também. E até mais. Que legal. Pausa.